Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. O tema da minha pregação hoje é amargurados. Já vai entender o porquê. Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Murmurar é reclamar, né? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Talvez na sua Bíblia esteja escrito madeiro, a versão melhor ainda, né? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um madeiro. Lançou Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha, provou o povo, hein, de novo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou Jeová Rafá. Olha para cá agora, por favor. Você deve se lembrar do contexto aqui, da história do povo de Israel. O povo de Israel viu milagres fabulosos. Eles viram 10 pragas acertar Faraó e seus conterrâneos, e eles não foram atingidos em nada. E então depois eles foram perseguidos, e nessa perseguição eles chegaram diante do mar, o exército inimigo atrás, e o mar diante deles, e o Senhor então miraculosamente abre o mar para que eles pudessem passar. Eles viram livres das 10 pragas, viram o mar se abrir. Depois dessa caminhada, eles tiveram fome. Diz a Escritura que o Senhor os alimentou via passarinho. Você consegue imaginar o povo reclamando: não temos o que comer. O Senhor enviou passarinho trazendo comida na boca. E você pensa que o motoboy chega rápido, né? O motoboy é joia. Joia era isso aqui. Passarinho trazendo comida. Eles chegaram num lugar onde não tinha água também. A Escritura diz que Moisés toca a rocha e da rocha sai água. Meu irmão, se a gente vê essas coisas, a gente fica embasbacado. Mas sabe o que é interessante? Eles viram, muitos ainda continuaram incrédulos. Para mostrar que o milagre não opera fé e salvação apenas ele. É necessário sim a palavra. Essas pessoas viram de tudo, mas mesmo assim, muitos não se converteram. Milagres incríveis, provas incontestáveis do cuidado de Deus sobre eles, e mesmo assim foram incrédulos. Viam Deus abrindo o mar, mas diante de uma dificuldade reclamava, murmurava. E é claro, as experiências aqui do povo de Israel, dos filhos de Deus no passado, são símbolo para nós também, porque assim como o Senhor os tirou do deserto e os conduziu até Canaã, assim também é comigo, com você. O Senhor nos tira do deserto, do pecado, do Egito, para nos conduzir a Canaã celestial. Só que da mesma forma que na vida deles, nem tudo foram flores. Passaram dificuldades, privações, sim, passaram. Na minha e na sua vida também é assim. Não significa que o fato de sermos filhos de Deus, que não vamos passar por situações difíceis, situações que nos deixem amargos. Situações que venham contrárias àquilo que nós queríamos que acontecesse. Problemas, dificuldades. Talvez é assim que você chegou aqui essa noite. Problemas na família, casamento, com os filhos, enfermo, desempregado. E essas coisas vão nos deixando a cada dia mais amargos. Não apenas essas coisas, é claro, né? Mas uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que 90% dos jovens que dão problema nas escolas são filhos de pais divorciados. Porque deve ser terrível você fugir daquilo que é tradicional. Não é bom de forma alguma para ninguém. Ninguém gostaria de viver dessa forma. Mas às vezes o seu problema não foi esse. Você até teve os 2 pais ali junto, né? Pai e mãe. Mas é como se nunca tivesse. Talvez seu pai nunca olhou para você para dizer o quanto você é importante. Talvez a sua mãe nunca sentou com você e explicou como que funciona as coisas. E isso foi gerando amargura e mais amargura. Isso explica porque nós vemos às vezes alguns adolescentes rebeldes. Sabe por quê? Porque na casa dele ninguém tem paciência com ele.
Às vezes o menino, sem querer, quebra um prato, o pai quebra ele. E depois ele vai crescendo amargurado e acaba afetando as outras pessoas por conta do passado dele. Há situações cotidianas que vêm amargando a mim e a você. Decepção com pessoas, que é algo mais trágico que isso. Puxa, eu contava com fulano, me deixou. Frustração, saudade. Às vezes é um probleminha que dá para resolver, né? Normalmente as mulheres são um pouco mais sentimentais que os homens. Mas às vezes não acontece daí, você vai conversar com a sua esposa, ela está brava, você não sabe nem porquê das coisas. Daí você já puxa na mente, né? Puxa, o que eu fiz hoje? Não errei nada que eu me lembro, né? Daí a gente puxa, a gente que é homem, né? No máximo uma semana. A gente consegue puxar mais que isso. Você pensa semana. Daí você, puxa, mas ela está brava, não sei porquê. Daí você vai descobrir o motivo. Foi que uma vez, lá quando vocês namoravam, em 1600 antigamente, você falou que o vestido da amiga dela também era bonito. E ela lembrou daquilo lá e está magoada. É terrível essas coisas. Daí você vê pessoas que são difíceis de se relacionar, que qualquer coisinha é dodói, que é uma coisa mais difícil que pessoa assim. Você tem que tomar cuidado, não andar quase que pisando em ovos, porque senão é uma palavra que você fala mal falada. Ou às vezes a intenção não é magoar de forma alguma, mas uma brincadeira que você faz, pronto, já vira a cara. O beiço cai. Às vezes você esqueceu de cumprimentar. Irmão, já não aconteceu isso com todo mundo? Às vezes na igreja, meu Deus, não dá tempo. Daí você vai embora triste, porque, nossa, fulano passou perto de mim, nem falou comigo. Mas será que não veio cheio de problema do serviço? Será que não chegou aqui arrasado? Ou simplesmente não percebeu você? Ou você acha que você é o centro do universo? Não é! Quando alguém não convida você para o aniversário, como você fica? Bravo! Por quê? Onde já se viu, né? Não convidar a majestade soberana chamada eu. Daí fica bravo. Quantos ficam magoados, às vezes, com Deus, por conta da vida não ser do jeito que ele queria? Essa eu acho que é a maior ignorância do mundo, né? Você ficar bravo com Deus. E é claro, tem alguns motivos que às vezes a gente fica muito chateado. Uma vez eu vi a história de um rapaz que ele derrubou o seu próprio filho na piscina e o menino morreu, criancinha. Deve ser algo terrível. E ele está todo bravo. Por que, Senhor? Por que você foi levar meu filho? Eu fico pensando, esse cara é maluco, cara, ele está bravo com Deus. Levou o menino, vai levar ele também, fica falando muito. Mas a gente fica bravo com tudo, até com Deus. Às vezes você fica amargurado por conta de pessoas na igreja. Você sabia, né? Pessoas aqui dentro vão errar com você. Daí o que você faz? Belém, Belém, nunca mais, cuide bem, vai embora. No serviço, pessoas vão errar com você. Na família, pessoas vão errar com você. Você precisa aprender a lidar com essas coisas. Daí o problema de muitos é que eles procuram uma igreja perfeita, uma igreja que ninguém erra. E no primeiro erro ele sai, vai procurar outra. E pode ter certeza, ele nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Jamais. Porque a igreja é formada por seres humanos. Se você, meu irmão, for olhar por esse prisma de querer uma pessoa perfeita, você jamais vai achar. Sabe por quê? Porque você também não é. Agora, por que você pode cobrar a perfeição dos outros, sendo que você não é perfeito? Mas com certeza, pessoas amarguradas são difíceis de se lidar. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, a Escritura diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Já fizeram conluio para tacar pedrada em você, matar você? Davi fizeram? Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Por que eles estavam amargos? Cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. Qual que é o contexto da história? Davi ele sai com alguns soldados valentes, com seu exército, para batalhar com o exército inimigo. Só que nisso que ele sai, o exército dá volta, saqueia toda a sua cidade, leva os seus pertences, suas mulheres e seus filhos, e eles voltam, acabou tudo. Então é claro, eles ficam chateados, amargurados, e o pior é que ficaram tristes, ainda queriam matar Davi. Eu sei que talvez o seu passado pode ter sido muito difícil. Eu já conversei com pessoas que só de ouvir a história eu chorava junto, terrível. Meninas que foram abusadas por pai, por avô. Já conversei com rapazes que foram abusados por amigos.
por pessoas que o pai e a mãe trocou por uma aventura, coisas que realmente são difíceis. Eu não menosprezo de forma alguma o sofrimento de ninguém. Mas porque erraram com você no passado, você vai viver agora destilando mágoa também nos outros? Porque erraram com você, e o que você faz? Você vira uma pessoa amarga, ranzinza, e não consegue se relacionar bem com as outras pessoas. Isso é um erro. Por mais difícil que tenha sido a sua vida, você não pode usar esse erro como desculpa para tratar as outras pessoas de forma errada. Eu tenho um parente que ele cresceu vendo o pai bater na mãe, o irmão homossexual, a mãe alcoólatra, o pai drogado, terrível. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, nunca teve carinho dentro de casa. Uma vez ele disse para mim: se não fosse o seu pai e a sua mãe nas minhas reuniões de escola, o meu pai nunca tinha ido. Triste. E aí, o que você faz? Daí você vai ter filho, você vai tratar igual. Ah, é? Agora você vai ver o que eu passei, menino. Vai ver como que a vida é dura. Não. O que se espera é que nós venhamos fazer, de fato, o contrário. Mas você sabia que há um diagnóstico para pessoas amargas? A Bíblia diz que é por conta do pecado. Pessoas são amargas por causa do pecado. Porque falta de perdoar é pecado. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão para mim e para você não é uma opção. Olha, essa pessoa eu decido perdoar, essa daqui não. Não é opção, é obrigação minha e sua. Para que Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar. E além do mais, Ele nos perdoou muito mais. Será que aquelas pessoas que erraram com você também não merecem perdão? É claro. E você não entende às vezes porque você é uma pessoa amarga. É por conta disso. Hebreus capítulo 3, versículo 13 vai dizer assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que interessante o que o autor disse, né? Para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Porque o pecado engana. Sabe como que ele vai tentar nos enganar em relação a isso? Ele vai dizer assim: nossa, mas o que é isso que fizeram com você? Você tem motivo para ficar chateado. Você tem motivo para ficar chateado, é claro que tem. Olha a sua história, olha a sua infância, olha de onde que você veio, olha a sua família. Mas isso é engano. Você não tem o direito de ficar chateado mesmo com essas coisas. Eu quero passar aqui apenas 3 princípios dessa história hoje. 3 pecados que nos causam amargura. Primeiro pecado que nos deixa amargurado, inveja. Eu já vi, você bem provável já deve ter visto também. Eu já vi um tanto de igreja fazendo campanha contra a inveja. Tem de montão. Mas você já percebeu como que são as campanhas? É campanha da quebra da inveja. Inveja de quem? Das pessoas em relação a você. Nunca é da igreja em relação aos outros. Você percebeu? Olha, se você está sofrendo com inveja, as pessoas desejam que você tem. Às vezes você tem um carro velho igual eu. Você acha que as pessoas realmente têm inveja? Tem nada. Só que é sempre nesse sentido. Você é uma pessoa muito invejada. Nunca é porque você tem inveja. Olha, eu tenho 12 anos que eu estou na igreja, que eu sou cristão. Eu já vi pessoa pedindo oração para tudo que você imagina. Até para cachorro eu já vi pedindo oração. Para tudo que você imagina. Para quebrar a inveja. Pastor, muita inveja de mim, povo. Mas até hoje não teve uma pessoa na vida, esses 12 anos, que chegou em mim e disse: pastor, eu preciso de uma oração por conta da inveja. Porque as pessoas têm inveja de você. Não, pastor, eu sou invejoso. Puxa vida, como que é difícil. Nunca vi. Espero que um dia Deus dê a graça. Alguém humilde o suficiente, né? Mas é sempre assim. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, 7 anos de casado, a esposa dele foi embora. E eu estou lá. Falei: amigão, mas por quê? O que aconteceu? Falei: pastor, foi na igreja lá. O pastor revelou para mim. Falei: é mesmo? O quê? Inveja, pastor! Inveja do meu casamento, da minha vida. Eu falei: pô, o carro dele velho igual o meu. E ele consegue ser mais feito que eu. Louco? Inveja? Fosse um cara bonito, né? Essas coisas. Cara magro, parece um passarinho, meu Deus do céu. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei: meu irmão, o problema não é inveja, não. O problema é que você é um capiroto dentro da sua casa. Você consegue ficar 2 horas assistindo futebol e não consegue ficar 10 minutos conversando, olhando o olho da sua esposa. Você consegue trocar os 4 pneus do carro de uma vez só,
mas não consegue dar um par de sapato para a abençoada. É por conta disso que vai embora. Você cuida de tudo menos dela. Esse é o problema. Então não se preocupe tanto com a inveja dos outros em relação a você. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com o nosso coração, com a nossa inveja em relação aos outros. Inveja é algo tão terrível que a Bíblia conta. Põe lá 1 Samuel. Em 1 Samuel capítulo 18, né, qual que é o contexto? Davi e Saul, os dois eram guerreiros. Os dois saíam para as batalhas. Só que o que aconteceu? Davi começou a matar mais gente que Saul. Era o atirador de elite da época. Sabe o que aconteceu? O povo fez até uma musiquinha para Davi. O povo também não perde oportunidade, né? Tá vendo? Bullying existe desde lá de trás. Então eles começaram a fazer uma musiquinha. E a musiquinha era um tanto quanto sacana. Dizia que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Meu irmão, quem que gosta de um negócio desse? Na sua profissão, o pessoal faz uma musiquinha comparando um ser com o outro. Ninguém gosta. E olha o que diz a Escritura. 1 Samuel 18. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Você fala que você não liga, você é hipócrita, né? Claro que liga. E era isso que estava acontecendo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Você vai acabar tomando meu reino agora. Percebe como ele já começou a ficar amargurado? Continua. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. E teve uma crise de raiva em casa. Aquela raiva gostosa, até escorrer a baba de raiva. Por que fizeram música para ele? É interessante que por conta disso, por conta de inveja, Saul não via a Davi com bons olhos. E eles eram parentes, né? Saul depois virou sogro de Davi. Mas você percebeu o que a inveja faz? A inveja acaba com amizades, acaba com relacionamentos, destrói pessoas. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz que a inveja é o câncer dos ossos. E é de fato isso que acontece. A inveja, ela começa a nos corroer, como um tumor mesmo, né? Que se você não tira enquanto é benigno, eu sinceramente eu não consigo entender, né? Tumor benigno e maligno, para mim é tudo ruim. Mas existe o benigno? Se você não cuida, ele vai se transformando, crescendo, 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 e acaba matando. Só que eu sei que você ouve eu falando sobre inveja, às vezes você faz um link assim, né? Pastor, o senhor está falando certinho a vida da minha vizinha. É ela que tinha que estar aqui. Claro que não! Eu não estou descrevendo a sua vizinha, o seu parente, eu estou descrevendo a mim. Eu estou descrevendo você. Nós somos exatamente dessa forma aqui. E nós que devemos lutar contra a inveja, que também vai tentar corroer o meu e o seu coração. Deus sim, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O problema é que o diabo veio e o refez de orgulho e inveja. E sabe um sinônimo de inveja? A Escritura diz que é ingratidão. Quando você não é grato pelas coisas que você tem. Quando você não consegue dizer obrigado, nem pelo pouco. Ingratidão sempre vai te deixar amargo, sempre vai te deixar invejoso. Como eu preguei domingo, Amã, diz a Escritura, ele tinha todo um reino que se prostrava diante dele. No livro de Esther conta essa história. Só que tinha apenas um judeu chamado Mordecai que não se dobrava diante dele. E então ele esqueceu todo um reino que se prostrava diante dele e ficou preocupado com apenas um homem. Chateado por quê? Porque apenas aquele judeuzinho Mordecai não presta reverência a mim. Isso é o cúmulo da ingratidão. Nós não olhamos para aquilo que Deus tem nos dado e colocamos o olho apenas naquilo que nós ainda não temos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Duro, né? Todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Traduzindo para miúdos, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o suor, na maioria das vezes, é porque você quer alcançar o que o outro tem. É o carro que o outro tem, é a casa que o outro tem, é o iPhone que o outro tem, é o status que o outro tem, é o desejo de superar
o outro. Nós somos assim. Por isso nós devemos orar em relação a isso. Semana passada, eu estava na casa da minha mãe e tinha um amigo meu do quartel e eu falei para ele, filho, olha, e amigão mesmo, muito amigo. Falei, olha, no nosso curso de soldado, esse foi o primeiro colocado. O pai foi o segundo. O pai ficou 0,06 atrás dele. Não dá nem para piscar. Pai, mas tá bom, né? O segundo. Falei, claro que não, o segundo é o primeiro dos derrotados. É claro, hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Mas você percebeu que às vezes o ser humano, ninguém lembra do segundo? Não lembra. Você lembra? Quem foi o vice-campeão? Você lembra do vice-campeão de 98, porque foi nós, né? Mas quem que lembra do vice-campeão? Ninguém. E o que acontece? Às vezes quando somos nós que ficamos para trás, que não temos o que o outro tem, acontece o que diz aqui em Provérbios, toda destreza, todo trabalho em prol da inveja. Que convenhamos, eu não sei se você gosta de academia, eu acho um negócio chato, não gosto. Mas muitas pessoas fazem, né? O esporte, não sei se é esporte, academia, né? Mas que todos fazem. Por que as mulheres fazem academia? Você acha que é por quê? Saúde, pastor. Porque é gostoso, pastor. É nada, é porque a vizinha Rosicléia tem a barriga tanquinha, ela não tem. É por isso. Porque a outra lá é fininha, olha de lado, quase que some. A barriga toda trincada, você vai, olha para a sua, não precisa uma máquina de lavar com edredom aqui dentro. Misericórdia. Daí por isso que vai, ai, eu vou conseguir. É por conta de inveja. Nada contra, né? Faça bênção, saúde também. Mas que seja com a motivação correta. Já ouviu aquela frase? Inveja mata. Mata mesmo. Corrói a mim e a você por dentro. O primeiro homicídio na Escritura é por conta de inveja. Um irmão matou o outro. Para mostrar que existe sim inveja até dentro dos lares. Até dentro das casas de irmão contra irmão. Ou não é assim? Enquanto é filho único é uma maravilha, né? Todo o universo parece que conspira a favor dele. Daí nasce o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E já começa a rolar aquela inveja ali. Se você duvida que é assim, eu desafio você um dia a ficar aqui com as nossas lindas crianças na salinha. Só anjo. É impressionante. Todo mundo está brincando lá com os brinquedinhos. O fulano pega um diferente, de todo mundo. Nossa, eu também quero. Vai todo mundo nele. Eu falo todo mundo, os filhos do pastor também. Você pode olhar aqui. Está todo mundo junto. Assim é o ser humano. Já percebeu como que criança às vezes vê os pais abraçados? Entra no meio. Mamãe é minha. Esse é o coração desde pequeno, invejoso. Mas adultos também não fogem à regra. Muitos são infelizes porque não conseguiram as coisas que lutavam. Porque às vezes o vizinho, o fulano do lado conseguiu e você não. É tão sério que os fariseus, diz a Escritura, eles movidos por inveja, perseguiram Paulo. Eles movidos por inveja, mataram a Jesus Cristo. E eu e você somos assim, não adianta. Ou quando você vê na televisão lá, o casal lá separou, Gisele Bündchen e o Tom Brady. Brincadeira, não separaram não, só ilustração. Nossa, o casal lá separou. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Aí também, o que adianta? Todo esse dinheiro, toda essa beleza, não tem Deus. Não é assim que a gente pensa? Eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu tenho o Senhor, aleluia. Quase que escorre aquele veneno de inveja do lado, né? Assim é o ser humano. Você não consegue perceber que você está se corroendo de inveja. Uma vez eu vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo, bateu uma Ferrari. Triste, hein? Perca total. Sabe o que fez? No outro dia comprou outra. Ai, irmão, como que eu tive que orar nesse dia? Senhor, me livra, Senhor. Vai estar louco, fura o pneu, empresta o step dos irmãos, o cara compra a Ferrari no outro dia, cara. Teve um dia nós estávamos em frente à igreja. Eu não sei quando é você, mas aquele carro Ford Fusion, para mim que lá vai ter no céu. A Ford Fusion é lindo. Quando eu vejo ele passando, eu disse, ele não anda, ele desfila. É muito bonito. Se quiser dar um carro, pastor, um dia dá um Ford Fusion, tá? Acho que a versão mais barata é 80 mil. Cadê? Eu estou vendo o carro passar. Meu Deus, o que adianta andar desse carro aqui na terra? Na hora. O cara passou, deixei aquele adesivo do peixinho, sabe, que é crente também. Acabou comigo. Falei, puxa, ele está andando aqui na terra e vai andar no céu também, e eu descortão aqui, hein? Fazer o quê? Vamos orar, Senhor, me livra.
Nós somos assim, invejosos por natureza. Mas você pensa, pastor, eu não sou desse jeito. Eu sou simples. Eu tenho objetivos simples, humildes, é mesmo. Você consegue de fato cumprir aquele mandamento que diz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Porque convenhamos, chorar com os que choram é fácil. Vai a um velório. Não precisa fazer força. É só você chegar, você abraça e chora junto com o povo. E esse mandamento? Se alegrar com os que se alegram. Imagina o seguinte, seu filho está estudando a vida inteira, uns 2, 3 anos já, a vida inteira não, uns 2, 3 anos, para passar nessa escola técnica que tem aqui, como chama? João Gomes, né? Tem aqui em Pinda. Seu filho, 2 anos estudando todo dia para passar aqui. João Gomes. Não consegue. Daí sua vizinha vai e bate lá a sua porta e diz, olha, a gente vai fazer uma comemoração essa semana, que a minha filha com 6 meses de cursinho passou no ITA. Você vem? O que você faz, irmão? Você arruma um compromisso na hora, duvido que não. Não vai dar. Na verdade, tem compromisso. Por conta de inveja. Assim é o ser humano, infelizmente. Provérbios, capítulo 27, diz assim, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Às vezes você resiste a tentações, a coisas, a gigantes, mas a inveja é muito difícil. É por isso que a minha e a sua felicidade, ela jamais pode ser comparativa. Como assim? A sua felicidade depender daquilo que você tem em detrimento do que o outro tem. Jamais. Se a sua felicidade é com base nisso, você sempre vai viver angustiado. Sempre. Ou, se é com base naquilo que você tem, naquilo que o outro tem, se você tem mais que aquela pessoa que você se compara, é pecado, sabe por quê? Isso vai gerar em você orgulho. Orgulho, se você fica se comparando com quem você tem menos, com quem tem menos que você. Mas se você fica se comparando com quem tem mais, é pior, vai gerar inveja. Então é sempre um sentimento maligno. Mas segundo princípio, segundo pecado que causa amargura em mim e em você, falta de perdão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem ali? 2 Coríntios 2:11. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo está dizendo. Perdoe, para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Perdoar é uma obrigação para nós que somos cristãos, é o que diz a Escritura. É verdade, como Pedro diz, que o diabo está ao nosso derredor, esperando apenas uma oportunidade para nos destruir. E se tem uma porta que nós abrimos, que nós escancaramos para o diabo destruir a nossa vida, sabe qual é? Falta de perdão. Falta de misericórdia para com o próximo. Isso é terrível. A falta de perdão nos amarga, nos deixa rancorosos, nos deixa infelizes, rabugentos, negativos. Existem doenças causadas por conta de acúmulo de mágoa. O que é mágoa? É falta de perdão. Ai, fulano está magoado. Por que fica magoado? É porque não perdoa. Às vezes fica doente, mas não consegue liberar perdão. E não sabe por que vive angustiado. E às vezes não é nem algo que aconteceu agora, às vezes é algo que aconteceu lá atrás, há anos, na infância, na adolescência, mas ainda traz aquele karma de não saber liberar perdão, e por isso é uma pessoa angustiada, amargurada, onde não consegue se relacionar bem com ninguém. É mais ou menos o seguinte, imagina que eu estivesse saindo da minha casa, e eu esbarre um espinho, e entra ali um espinho no meu ombro. Eu, em vez de eu tratar aquele espinho e arrancá-lo, eu venho para a igreja com ele. E então eu estou aqui, o Edivaldo vai passar no corredor e dá uma esbarrada no meu espinho. Eu fico bravo com o Edivaldo. Por quê? Porque eu senti dor. Daí depois, Marcelo esbarra em mim, eu fico bravo com ele. O seu Sérgio esbarra, eu fico bravo com ele. Mas o problema está em quem? E são neles que esbarram em mim? Ou está no espinho que eu não tratei, que eu não tirei? O problema está no espinho. É isso que muitos fazem. Às vezes erraram com ele lá no passado. E aquele espinho foi colocado. E por conta dele não tirar, liberando perdão, todos que passam e esbarram, ele acaba se sentindo dor. Às vezes acontece. Às vezes é na infância, o pai magoou você. Ou talvez nem pai você teve. Quantas pessoas eu já conversei? Uma vez eu falava com um rapaz, mas o cara amargurado. Sabe aquelas pessoas que 5 minutos de conversa sai triste? Falei, puxa, eu nem gosto de conversar com esse cara, tá muito ruim, cara. Você começa a conversar, porque quando eu nasci estava difícil. O desemprego era grande. Era a ditadura. Eu não tive pai. Só chorando as mágoas ali. Eu saí lá,
Ai, meu Deus, cara ruim de conversar, Jesus amado. Tudo tá ruim. É terrível. Daí você não trata as feridas. E por conta disso, o que acontece? Vive amargurado. O princípio da Escritura é o seguinte, Jesus ensina em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Fica fácil entender, né? Fulano errou com você. E esse fulano, eu digo que esse fulano às vezes sou eu, tá? Às vezes é o pastor. Às vezes é o líder do pequeno grupo. Às vezes é o marido, a esposa, o irmão, o parente, o cara lá no serviço, a amiga no serviço. O padrão é o mesmo. Errou contra ti, vai resolvê-lo entre ti e ele só. Está magoado? Conversa. Chega lá, fulano, aquilo lá que você falou, não gostei. Eu já cansei de pedir perdão aqui para os irmãos, mas demais. Uma vez, sei que eu comecei a dar exemplo aqui, eu falo, pastor, puxa, eu fico chateado com você dar aquele exemplo. Eu falei, irmão, não falo mais, me perdoa. Meu filho já falou várias vezes, pai, não fala aquilo lá não. Eu falei, tá bom, pai, não fala mais, perdoa o pai. Só que esse é o princípio. Errou, vai e conversa, estou chateado com isso aqui. Só que o que normalmente as pessoas fazem? Em vez de seguir o princípio de Mateus 18, se teu irmão pecar, errar contra ti, vai conversar com ele. Ele sai falando para todo mundo, menos com quem errou com ele. Não é assim? Nossa, como que eu estou triste, não sabe o que fulano fez. E vai para o outro. Nossa, ai, não acredito que fez isso de novo, fulano lá. Aí ele é o único que não sabe. Põe até no Facebook, Deus do céu. Se sentindo triste. É uma praga o Facebook disso aí, né? Se sentindo magoado. Hashtag, ele não é o marido, né? Que errou com ela. Mas você percebeu? Daí sai falando para todo mundo. Todo mundo literalmente, né? Facebook, para todo mundo ver. Mas não resolve o problema. Isso é terrível. O padrão é, vai lá e resolve. Às vezes a pessoa nem sabe que está chateada. Nem sabe. Daí está lá amargurado. Não acontece isso, às vezes, dentro de casa. Você olha a esposa, o beijo está lá no chão, né? Amor, aconteceu. Nada. É claro que aconteceu, só que não fala. Agora, a gente que é marido, a gente fica numa enrascada. Porque é o seguinte, você vê que a Ditacu já está brava. Se você perguntar o porquê, piora o negócio. Porque o que ela vai falar? Tantos anos e não sabe o porquê? Acho que nós temos uma bola de cristal para adivinhar, meu Deus do céu, esposas, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você percebeu? Não é mais fácil chegar e falar, ó, aquilo lá que você falou, não gostei. Aquilo lá, não. Mas não resolve o problema. Isso é terrível, 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 terrível. Daí é umas coisinhas que vai juntando. Não perdoa e acaba virando uma bola de neve. Literalmente a esposa, né, às vezes é umas coisinhas que vai juntando. Como assim? É um sapato que vai juntando na sala. É a toalha que vai juntando molhada em cima da cama. É a cueca que parece um bandeirão esticado no banheiro que o infeliz não põe no cesto, deixa pendurado. Daí vai juntando essas coisinhas e uma hora explode. Não é mais fácil chegar e conversar, falar, marido, amor do meu coração, príncipe da minha vida, seu sapato não tem vida própria, ele precisa ser colocado na sapateira. Não é mais fácil falar? Daí está juntando com aquela cara, parece que eu sou empregada, que eu tenho que fazer tudo nesse lugar, que parece escrava, que eu vou colocar uma bola de aço no meu pé, vai me chicotear, acabou comigo. Não é assim? Só fala Deus, aleluia. Mas você percebeu? Conversa, meu Deus do céu. Mas não é um problema só das mulheres, não, que é o marido também, né? Mulher dorme de calça jeans, o que faz no outro dia? Acorda nem bom dia. Bom dia. É assim ou não é? Manda mensagem, está tudo bem? Visualiza e nem responde, criatura. Não é fácil resolver? Eu estava esperando alegria ontem, você me deixou na mão. Fala, meu Deus do céu. Mas resolva o negócio. Daí vai juntando essas coisinhas. É por isso que o mandamento de Jesus para mim e para você é amar o próximo. Porque amar quem está longe é fácil. Agora amar aquele que está do lado é difícil. É difícil. Às vezes as pessoas mandam mensagem para a gente que ouve a nossa programação na rádio. Pastor, que benção. Vem andar junto aqui para você ver. O pastor dá umas navalhadas, o pastor erra. O pastor põe o dedinho na ferida. O pastor chega lá na sua casa e essa roupa aí não está boa não, você tem que mudar, rapaz. Hoje que você falou que seu filho é errado.
E às vezes a pessoa fica brava. Então amar quem está longe é fácil. E amar aquele que está perto. E ter paciência com os filhos. Meu Deus do céu, irmão, é terrível. Minha esposa tem 4, contando comigo. E às vezes eu vejo uma paciência que ela tem que exercitar, que misericórdia. Meu filho é meio estabanado, né? Mais velho. Eu não posso falar, senão expõe ele. Fica bravo. Hoje, olha para você ter uma ideia. Ele chegou na igreja, só nós aqui. Um corredor desse tamanho para o abençoado passar. Ele conseguiu tropeçar, dar uma bica na cadeira, quase cair. Jesus, faz isso, menino, por favor. E tropeça na câmera do domingo passado. Tropeçou. Derruba o computador. Eu fico bravo às vezes. Daí minha esposa fala: rapaz, olha para você, hein? É igualzinho você, é seu xerox esse menino. Uma vez tinha uma irmã, ela estava do lado da minha casa. E ela estava no salão, demorando. Aí minha esposa disse para ele, né? Fazer um lanchinho, leva lá para a irmã deve estar com fome, né? Aí ufa, né? E aí minha esposa arrumou ali na xícara, cafezinho, bolacha, pires, ela chama, né? O negócio lá. Cheio de uns negocinhos ali, né? Na bandejinha ali. Cauã, leva lá. O menino arrancou da mesa, conseguiu derrubar tudo no chão. Pensa na mulher brava. Até eu entrei no meio. Que você não presta atenção, moleque. Arruma esse negócio, Raquel, deixa que eu levo. Que nem para levar do lado, o menino presta. Deixa comigo. Raquel arrumou. Adivinha o que eu fiz? Derrubei. Tudo. No mesmo lugar que ele derrubou. Ai, meu Deus do céu. Na hora. Ele, o que aconteceu, pai? Falei, filho, acontece, né? Derrubar, viu? Você derrubou, o pai derruba, nós derrubamos, vós derrubais. Raquel, perdoa nós. Ela, tadinha, teve que levar o negócio. A gente tem que exercitar a paciência. Daí é umas coisinhas assim que você não perdoa, e isso vai acumulando. E você não sabe, porque às vezes o seu casamento não subsiste. A sua família não subsiste. Os recifes de corais são duros, que derrubam, que afundam, melhor dizendo, né? Que afundam até navios, por conta de bater em recife. Sabe como eles são formados? Minúsculas partículas durante anos. Elas vão caindo daquelas algas ali, vão se acumulando, torna algo que afunda um transatlântico. A mágoa é desse jeito. Você não perdoa, você não libera perdão, você não senta, você não conversa, e depois você não sabe, porque depois de anos, o seu casamento afundou, o seu relacionamento com os seus filhos afundou, a sua amizade com as pessoas, o serviço da sua família, da sua casa, da igreja, afundou. Sabe por quê? Coisinhas que foram acumulando dia a dia. Portanto, esse é o princípio. Chega e conversa. É claro, né, irmão? Nem tudo a gente tem que ficar falando. Tem umas coisinhas, dá para a gente engolir seco, né? Dá uma respirada, vai. Mas se é algo que você julga ser sério, não fica guardando mágoa, não. Chega e conversa. E terceiro, e último princípio para encerrar. Terceiro pecado que nos causa amargura, culpa. 2 Coríntios tem ali? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O que Paulo está explicando aqui é que nós que somos filhos de Deus, quando erramos, a primeira coisa que acontece é sentirmos tristeza. O ímpio não sente tristeza quando ele erra. Ou você acha que ele fica lá, por que eu fiz isso? Não, ele não vê a hora de fazer de novo. O ímpio trai e conta no serviço para todo mundo. Rapaz, peguei, não sabe quem que eu peguei. Peguei a fulano, a ciclano, o Jorjão, o Tiagão, peguei todo mundo. Você está falando. Mas a Escritura diz que o filho e a filha de Deus, quando ele erra, ele sente uma tristeza segundo Deus, porque é Deus que produz isso, um arrependimento, para a salvação que a ninguém traz pesar. Daí às vezes você está lá, você errou, você orou e você pediu perdão, Senhor, me perdoa, eu fiz isso aqui de novo. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não precisa se sentir, senti que eu estou perdoado. Não, você precisa crer na eficácia da palavra. A Bíblia diz que se nós confessarmos, o Senhor perdoa, e é isso que eu faço. Só que o que acontece? Você pede perdão, daí passa um pouquinho, você está lembrando de novo. Não acredito que eu fiz aquele negócio. Não acredito que eu errei. Ou seja, a primeira vez era Deus convencendo você do pecado. Mas se você confessou o seu pecado e você continua acusado,
já não é mais Deus levando você ao arrependimento, mas o diabo querendo acabar com você através de acusação. E é isso que eu e você não podemos aceitar. E a culpa é algo tão terrível que Judas suicidou por conta disso. É bem provável que ele tenha sentido ali um remorso, um certo tipo de culpa, porque você lembra que ele devolveu as 30 moedas depois de ter traído Jesus? Só que o que ele fez? Suicidou. A culpa é algo terrível, leva pessoas ao suicídio, leva pessoas a não ter peito para confrontar outras. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi adulterou, depois diz a escritura que os filhos deles começaram a fazer um monte de coisa errada, a ponto de um filho estuprar a meia-irmã. Sabe o que Davi fez? Não teve peito para confrontar o menino. Por quê? Falei, nossa, mas eu também sou culpado, eu errei lá atrás, vou cobrar o quê do menino? Meu irmão, se você for cobrar alguém com base naquilo que você faz, a gente não pode cobrar muita coisa, a gente erra também. Nós também erramos. Mas a culpa é algo terrível, que parece que todo mundo olha torto para a gente. Uma vez, o irmão veio e disse para mim, ele ficou acho que um tempo sem vir à igreja, eu peguei e liguei para ele, fui fazer uma visita para ele. Falei, irmão, o que aconteceu? Você sumiu. Olha o que ele disse. A última vez que eu fui à igreja, todo mundo estava me olhando torto. Falei, é mesmo? Como assim todo mundo olhando você torto? Não, pastor, todo mundo. Na hora que eu passei, deu para ver na hora, pessoal, assim, ó. Sei não, hein? Eu comecei a conversar com ele. Eu comecei a ver a vida que ele estava levando. Mas fazendo um monte de coisa errada, um monte de errata. Eu falei, amigão, não tem ninguém te olhando torto, não. Você está andando torto. Esse é o seu problema. E a culpa, ela faz isso, ela nos afasta das pessoas. A culpa nos afasta de Deus. O que normalmente a gente faz? Tem culto 7h30 da noite. Você dá uma rata às 5 horas da tarde. O que você pensa? Nem a pau que eu vou à igreja hoje, com essa cara lavada aqui. Não vou. Você não percebe que a culpa te afasta de Deus. É daí que você tem que vir e falar, eu preciso ir, porque o Senhor perdoa. Passa um óleo de peroba ungido na cara e vem aqui, aleluia, louvado seja o Senhor. Fala, Deus me perdoa. Porque a culpa, ela faz isso, nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, nos afasta daquilo que é bom. Mas interessante aqui nesse texto que nós lemos no começo, houve uma solução para aquele povo amargurado, aquele povo angustiado. Talvez também essa tenha sido a sua vida. Amargura, amargura, amargura de várias formas, colhidas em vários lugares, bebidas de várias fontes. Qual foi a solução para aquele povo? Eles chegaram todos amargos ali, e então Deus disse para ele, Moisés, joga um madeiro na água, e esse madeiro vai fazer com que a água fique doce. Você sabe, não tem nenhum poder medicinal nisso, é de fato milagre mesmo. A única coisa que pode tirar toda a amargura do meu e do seu coração é nós olharmos também para um madeiro que foi erigido há 2000 anos atrás, com um homem chamado Jesus Cristo cravado nele. É apenas isso que pode tirar a nossa culpa. É apenas Ele que pode nos livrar da inveja. É apenas Ele que pode nos libertar de todas essas coisas que vêm nos aprisionando durante anos. Somente Jesus Cristo pode tirar toda a amargura do meu e do seu coração e de fato transformar a nossa vida azeda, amarga, em algo doce. Para que nós não venhamos a ficar destilando mágoa para os outros. Somente a cruz de Cristo pode fazer isso. É por isso que eu te falo, você, por mais que você tenha tido uma vida sofrida, você não pode ficar se fazendo de vítima. Não pode. Tem até uma musiquinha assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Essas músicas mais antigas devem lembrar, né? Daí você pensa assim, não, eu fui uma vida sofrida. Então, para mim, fazer o quê? É terrível. Hoje eu vi uma reportagem, nossa, eu achei tão legal, sobre uns anos atrás, né? Deve lembrar, teve um rapazinho que estava, um menininho, né? No zoológico, ele pulou uma parte da cerca e ficou correndo ali onde que o tigre ficava indo. O tigre ia atrás dele, voltava, o tigre foi no braço dele. E hoje ele já é adolescente, ele perdeu todo o braço, né? Desde aqui do ombro. Eu estava vendo, rapaz, o moleque hoje é atleta paralímpico, natação, nada com um braço só. Foi muito legal. Ele tinha tudo para viver amargurado, né? Mas sabe o que ele fez? Eu achei muito interessante. A prótese, que quando ele coloca no braço, ele pediu para fazer o desenho de um tigre. O tigre que arrancou o braço dele. Para mostrar que, olha, foi um erro meu, mas eu preciso superar isso daí. Não posso ficar andando chorando da vida toda.
E a mesma coisa em relação à minha e à sua vida. Não podemos chorar pelas coisas do passado. Passou. O que eu e você temos que fazer é ir para frente. Não ficar se fazendo de vítima. Ai, minha infância. Ai, meus pais. Ai, eu nunca tive dinheiro. Ai, não sei quem me abandonou. E aí? Vai viver amargurado por conta disso? Não, a Escritura diz que nós devemos perdoar e seguir adiante. Se arrepender daquilo que nós fazemos de errado. Sim, talvez erraram muito com você, mas eu tenho certeza que você também errou muito com outras pessoas. Também errou muito. E lembrando o que o Jesus diz para nós: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos a obrigação de perdoar as pessoas e de fato também de acreditar que quando nós erramos, e erramos bastante, naquilo que 1 João diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha, diante de mandamentos tão maravilhosos assim, eu não consigo entender cristãos que vivem ranzinzas, amargurados. Eu não estou dizendo de personalidade, né? Tem alguns que têm uma personalidade mais introvertida, outros mais extrovertidas. Isso é personalidade. Mas viver amargurado, sabendo que existe um Deus que quando foi mostrar o quanto nos ama, eu amo João 3,16, porque, né, olha, e Deus amou o mundo, Deus procurando uma palavra, o que eu uso? Criancinha normalmente é assim, né? Pai, eu te amo o tamanho do Brasil. Pai, eu te amo o tamanho do universo. Deus não conseguiu achar uma palavra para descrever o tamanho do amor dele por nós. E Deus amou o mundo, amou o mundo, amou o mundo. De que forma? De tal maneira. Eu não consigo entender uma pessoa que saiba o tamanho do amor de Deus e mesmo assim consegue viver angustiado, amargurado. E daí, se o fulano não amou a gente, foi embora? Se o fulano não deu atenção? Se a fulana preferiu a outro em detrimento de nós? Qual o problema? O que importa é perdoar os que erraram conosco, pedir perdão pelos nossos erros e saber que o amor de Jesus por nós é maior do que todas as coisas. Amém, meus irmãos?